TCU decide que Lula pode ficar com o seu relógio e isso influencia diretamente no caso das joias do Bolsonaro. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo aqui agora. E eu peço que você fique comigo até o final. É um assunto complicado, assim como toda a nossa política brasileira. Ela foi feita com todos os seus juridiquês para cidadãos como eu e como você não entender. Então eu resolvi me debruçar sobre o assunto para poder trazer para vocês numa linguagem simples e popular. Deu trabalho para fazer, então nada mais justo que você me dar uma moral. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho de notificação, que eu estou sempre por aqui trazendo conteúdos de relevância política para podermos abrir o debate público para a gente visível como eu e como você. Beleza? Me acompanhe até o final desse vídeo. Para entender todo esse imbróglio que está acontecendo, eu preciso voltar lá atrás, quando Bolsonaro ainda era presidente da República. Mais precisamente em outubro de 2021. Onde ele estava em missão diplomática no Oriente Médio. O que aconteceu nesse período? Vou lembrar a vocês. Houve uma tentativa de entrada de assessores de Bolsonaro com joias aqui no território brasileiro. E foi considerado uma forma ilegal. Por quê? Porque essas joias não foram declaradas. Elas tentaram entrar no país através de duas malas. Uma mochila foi captada pela Polícia Federal, a outra mala passou batido. Isso não veio à tona no momento, porque não fazia sentido a Polícia Federal abrir uma investigação contra o então presidente Bolsonaro. Isso ficou guardado, ficou nos panos quentes. Essa história veio à tona em 2022, quando virou o governo. O Lula ganhou do Bolsonaro. Aí começou as investigações, virou uma pauta bomba isso daí. E por quê? Porque ficou-se constatado que haviam duas malas de joias que o Bolsonaro tinha ganho da Arábia Saudita e tentou entrar de modo ilegal. Uma mala passou, a outra foi apreendida com então um dos assessores do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tá? Minas de Energia, Bento Albuquerque. Essa bala entrou, a Polícia Federal pegou. Então a Polícia Federal agora instaurou um inquérito e está investigando e está acusando o Bolsonaro de peculato, de lavagem de dinheiro e várias outras coisas. E o TCU também ordenou que o Bolsonaro devolvesse as joias, aquelas que passaram batido, devolvesse as joias para a União, que fosse incorporada à União. Pois bem, aí que entra um personagem importantíssimo na história, chamado, deixa eu procurar aqui, Sanderson, deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. E por que eu acho ele um personagem tão importante e a mídia não está dando tanta importância para ele, está dando só para o ministro do TCU, que nós já vamos falar dele também. Porque o Anderson, vendo o seu mito encurralado na parede pela Polícia Federal, sendo acusado de lavagem de dinheiro, de peculato, o TCU ordenando que ele devolva as joias que passaram batido, ele teve a brilhante ideia de também provocar o TCU sobre um relógio que o Lula havia recebido lá em 2005. Falando assim, pô, peraí, se o mito tem que devolver as joias que passaram aí e tá respondendo sobre crime, sobre isso, sobre as que entraram, e o Lula lá? E o Lula? Não vai responder, não? Aí o TCU, ontem, dia 7, respondeu sobre isso. Falou da seguinte forma, foi o entendimento da maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União, que não há, na verdade, uma lei específica que versa sobre isso, sobre o presidente da República poder ou não ficar com o bem. Então, se não há essa lei, enquanto não houver essa lei, enquanto essa lei não for escrita, não precisa devolver mais nada. Não precisa devolver mais nada. Então, acabou. O Lula pode ficar com o seu relógio que ele ganhou, de torno de 60 mil reais lá em 2005.
agora que vem a história legal da parada. Agora que vem o imbróglio. Por que que isso vai afetar o Lula? Porque o cara que julgou, o grande precursor do TCU, que deu o voto favorável que o Lula ficasse com o relógio, ele é um ministro indicado pelo Bolsonaro. É isso mesmo. Nós sabemos que o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão que a nomeação dele são nomeações políticas. E o grande idealizador, o grande voto de Minerva que fez com que o Lula ficasse com o seu relógio foi de um ministro colocado na casa pelo Jair Messias Bolsonaro. Então você está dizendo, Thiago, que ele foi bonzinho com o Lula? Ele inocentou o Lula? Ah, seu inocente, aí que veio. Ele fez isso, claro, com o propósito de esta decisão também alcançar o então ex-presidente Bolsonaro, já que julgou o caso que não tem lei específica para poder tomar o relógio do Lula, também vai ser usada a mesma jurisprudência para inocentar o Bolsonaro das joias que estão em poder dele. Bingo! Vamos aos fatos agora. Em 2005, o Lula pegou realmente esse relógio e criou-se a hipótese de agora de ele ter que devolver. Só que o Lula já devolveu milhares de itens, chegou a caso de 437 itens, entre estátuas, tapetes, louça. Ele teve que devolver tudo para incorporar para a União. Só o que ficou de lado foi o relógio que ele ficou com ele. Aí em 2016, esse mesmo tribunal, o TCU, inventou um acórdão, o acórdão de número 2255, que versa sobre isso, que fala que todos os itens ganhados por chefes de estados em missão oficial devem ser incorporados, ou quer dizer, devem ser devolvidos à União, exceto itens de caráter personalíssimo. Olha a palavra, personalíssimo, de caráter muito pessoal. Inclusive uma das teses de defesa do presidente Bolsonaro. Ele alega, através de seus advogados, do advogado Paulo Augusto, que esse item era de caráter personalíssimo. Até então. Pois agora, com esta decisão do TCU sobre o comando do ministro Jorge Oliveira, que é ministro do Bolsonaro, do então Bolsonaro, dizendo que não há jurisprudência muito clara sobre isso, o advogado, o Paulo Augusto, já sinalizou que vai usar esse entendimento do ministro e do TCU como um todo para também incorporar na defesa do Bolsonaro. Vocês têm dúvida de o que vai acontecer? As joias serão devolvidas para o Bolsonaro. Isso é óbvio. Isso acaba com o imbróglio jurídico, isso acaba com essa celeuma e o Bolsonaro vai sair ileso dessa acusação. Lembrando que existe no nosso ordenamento jurídico já o crime de peculato, só que o tribunal entende que isso não atinge os presidenciáveis, tá? Eles são deuses de outra esfera, alguma coisa nesse sentido. Eu vou usar uma frase que um camarada meu usa bastante. Senhores, nesse baile não há virgens. Não se iludam. No meu ponto de vista, no meu entendimento leigo, eu acho que os dois cometeram o crime de peculato. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Você não pode, enquanto um chefe de Estado, receber presentes e ficar com isso pessoalmente para você. Isso é caracterizado no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, como crime de peculato, tá ok? Então, não existe lado certo, lado errado. Isso foi uma jogada política do Jorge Oliveira, do ministro Jorge Oliveira, para também inocentar o Bolsonaro das acusações. Olha que loucura, meu. O Lula não entrega o relógio, fica com tudo, entregou algumas coisas. O Bolsonaro vai ficar também com as joias. E a partir de agora, todo presidente que ganhar os prêmios, os presentes que são comuns dos outros chefes de estados, vão poder ficar com os itens ganhados. Até se fizer uma lei sobre isso, né? E também o TCU alega que
não é competência do TCU legislar sobre isso. Na verdade, é preciso criar uma lei através das casas legislativas do nosso país. E aí, o que você acha disso? Papagaiada, tá certo fazer isso ou não? Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que os dois estão errados. Isso aí não deveria ser certo, não, eles deveriam devolver esses itens todos para a União. Afinal, eles estavam representando o Brasil, eles eram representantes do nosso povo naquele momento. Então, nada mais justo deles deixarem aquilo como patrimônio e de alguma forma isso vir ser executado depois para colocar nos cofres públicos. Mas é assim que funciona o Brasil. Tentei passar para vocês de uma maneira mais tranquila e mais popular possível, sem viés de esquerda, sem viés de direita. Você vai ver muito falácia da esquerda e da direita, só que aqui é o canal que mais cinzenta. Eu sou aquele que vocês chamam de isentão, e se você se identifica também com essa imparcialidade, aqui é seu lugar. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e me ajude a propagar esse conteúdo para mais pessoas na internet. E é claro, venha fazer parte do debate político, discorde comigo aqui, eu quero ver sua opinião, beleza? Lembrando que domingo agora tem uma live sobre ganhar dinheiro na internet. Com essa crise toda que está acontecendo aqui no nosso país, nós precisamos nos preparar. E entre várias outras formas de você fazer renda extra, dirigir um Uber, fazer um Uber Motos, você tem também a possibilidade de fazer dinheiro com o YouTube. E é isso que o Marcelo Brigadeiro, o Mamãe Falei e o Diego Rox fecharam uma parceria e vão fazer uma live gratuita para explicar para vocês pormenores como fazer isso, como você que já tem vontade de gravar para a internet, gravar para a internet. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? O curso não é meu, eu não ganho nada com isso. Eu vou instalar também para poder aprender com os caras, porque eles são feras da internet, é inegável. Então eu vou deixar aqui o link na descrição e vou ajudar a propagar, porque coisa boa a gente tem que divulgar mesmo. Tá aqui o link, domingo, 8 horas, live gratuita, depois eles vão lançar um curso. E o curso com certeza vai ser um valor bem baixinho. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo e eu fui.